Bom dia, professora. Meu nome é Carlos Ramires Carroto Gomes, eu sou da turma 3219 LED e a minha tutora é a Nira de Fátima Peixoto Braz. A disciplina é estágio curricular obrigatório. A minha área de concentração foi ensino da língua portuguesa e gramática. E o tema do meu paper foi leitura, gramática e escrita. Toda justificativa. O meu presente trabalho propõe uma instrução de conhecimento da leitura e da escrita do ensino fundamental dos anos finais, um ano que é bastante eficaz no começo da jornada do docente, pois sua caminhada vai ser imensa. Direcionar o educador para que, através de atividades diferenciadas, possam contribuir para a construção e conhecimento dos seus educandos. Os objetivos: buscar entender e refletir sobre a contribuição de uso dos textos educativos, aulas de leitura e gramática no processo de aprendizagem das aulas remotas, buscar incentivar os profissionais, mostrando a importância e a necessidade de procurar planejar e realizar capacitação e formação. O professor ele tem que estar sempre disposto a se capacitar cada vez mais e não se tornar um professor remoto. Ele precisa buscar novas informações, novas formas de dar aula e reforçar a importância da formação continuada do docente. A minha fundamentação teórica diz que, segundo Pedro, um professor de português não deve ser apenas um reprodutor de regras e códigos linguísticos sem sentidos na vida e realidade do aluno, mas sim um instrumento de ajuda e garantia que disponibiliza para os alunos ferramentas que garantem ao aluno uma comunicabilidade coerente e adequada com sua vivência e valorização da língua materna, que é a nossa língua portuguesa, respeitando a sua regionalidade. Pedro aponta para que seu excepcional docente do ensino do idioma deve se demonstrar para o aluno o idioma como uma aliada, como um amigo, um acessório usado para nos traduzir e demarcar nossa identidade no mundo. Logo, defende-se uma metodologia que mostre para o aluno que seu estudo vai além do que apenas as vazias decorações de palavras soltas. Os fazemos conhecer suas histórias e suas histórias e as histórias do seu idioma, para assim poder reconhecer a língua, para explorar seu uso nos momentos devidos. Outro aspecto muito importante a ser abordado é o embaraço com a prática da leitura, que se encontra dentro da sala de aula. A mesma não deve ser concebida como um processo de decodificação, por envolver-se muito mais que apenas aspectos de decodificação do escrito. A leitura hoje em dia dentro da sala de aula, ela não é tão mais praticada, ela é muito básica. O professor hoje em dia, ao qual eu presenciei e presenciei outros professores, eles preferem não ler junto com os alunos, ou não deixar os alunos lerem em sala de aula. Eles preferem eles mesmos lerem os textos. E de acordo com o que eu penso e imagino, e sendo um professor daqui para frente, eu acho que os alunos eles deveriam se identificar mais com os textos e com a leitura, e praticar mais essa leitura dentro de sala de aula. A metodologia deste trabalho é buscar entender e refletir sobre a contribuição do uso de textos educativos nas aulas de leitura e gramática, no processo de aprendizagem das suas aulas remotas, através do domínio do educador sobre os livros didáticos, considerando que são ferramentas utilizadas nessas aulas remotas, analisar as atividades propostas e, consequentemente, compreender o momento do planejamento que é necessário nas aulas remotas. Este trabalho busca incentivar os profissionais, mostrando a importância e a necessidade de procurar planejar e realizar capacitação e formação continuada. Visando encontrar soluções para essas dificuldades e, assim, reforçar a importância da formação continuada do docente como prática imprevisível,
no sentido de despertar, nós nos educando o prazer de aprender, de superar a rotina remota e dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. Porque tudo hoje em dia é sentar na cadeirinha e escutar o professor falar. A prática do ensino hoje, ela já não é tão mais forte. Hoje em dia os professores entram dentro de sala de aula com um livro, abrem o livro, leem e aquilo dali se torna uma aula. Sendo que nós professores, nós educadores, precisamos incentivar os alunos a aprenderem a ler, a aprenderem a gramática, a aprenderem a escrita, e tudo isso nós precisamos demistificar, nós precisamos diferenciar as nossas aulas para que eles possam gostar e começar a gostar mais da matéria e do tema ao qual estão estudando. As observações sobre a escola onde eu trabalhei. A escola é aberta no período matutino e vespertino. Ela funciona nos horários de 6h30 da manhã até as 18h. A escola possui 3 turmas para cada nível de ensino fundamental. A média de estudante por turma é de 30 alunos com faixa etária de 13 a 15 anos. Lembrando que eu estagiei no 9º ano do ensino fundamental. A escola não possui nenhum tipo de apoio. Os pais somente se dirigem à escola quando solicitado pelos professores ou direção, e entrega dos boletins, somente para os menores de 18 anos. O intervalo, dos alunos que chamamos de recreio, tem duração de 15 minutos, com supervisões de recreadores. Nenhuma atividade é dirigida nesse momento, porque é um momento de lazer para essas crianças, para esses adolescentes. Eles têm 15 minutos com supervisão, com a coordenação, com a pedagogia de intervalo para poder relaxar nesses 15 minutos e voltar para a sala de aula para poder continuar estudando. Com relação à alimentação, o cardápio é bem diferente pela diretora e cozinheira, com várias variedades de lanches saudáveis. Uma coisa que eu achei muito incrível foi que, na minha época, quando eu estudava na escola, o cardápio era canjiquinha, arroz, carne, e hoje o cardápio se tornou totalmente diferente. Ele se tornou um lanche, um hambúrguer, uma torta. Então eu achei isso muito incrível. O conselho de classe acontece na escola, com a presença do corpo docente. Todos os assuntos são discutidos a respeito dos discentes, são registrados em ata. Todos os conselhos de classe são convocados os pais para que possamos passar as notas, passar as observações de tudo que está acontecendo dentro da sala de aula, e assim todos os registros a gente faz dentro de uma ata. As políticas da comunicação acerca das realizações das reuniões são por meio de bilhetes encaminhados pelos alunos. As decisões, orientações, socialização são acompanhadas pelas reuniões pedagógicas, que acontecem sempre que necessário e quando precisam ser aplicadas essas reuniões. O meu roteiro de entrevista foi o seguinte: eu estava na escola EMEB Monteiro Lobato, com a professora maravilhosa Grace Kelly, que me acolheu de braços super abertos. A disciplina dela foi português, e ela também é focada mais na literatura. No dia 7/11 de 2022, no período da manhã, de 7 às 11h30, houve um diálogo com a direção da escola, a leitura do PPP e do PPC, e do regimento escolar. E eu fui apresentado à professora, ao qual eu acompanharia ela durante todo esse estágio. No dia 9, no mesmo horário de 7 às 11h30, foi realizada a observação por mim de 2 aulas da regente Grace Kelly, ao qual pude perceber as formas e jeito que ela ensinava para os alunos, que foi me caracterizando, que eu percebi que ela era uma professora diferenciada. E comecei a buscar nela informações ao qual eu poderia trazer para mim também e poder ser um professor diferenciado. No dia 10, no mesmo horário de 7 às 11h30, acompanhei a professora e os alunos nas práticas didáticas realizadas dentro da biblioteca. Assim, neste dia,
Nós escolhemos um livro, ao qual eu tive a liberdade de escolher um livro de Monteiro Lobato, e fizemos a leitura dentro das turmas do 9º ano. Em todas as aulas do 9º ano, nós fizemos a leitura desse livro e um debate sobre esse livro. No dia 16/11, de 7 às 11h30, comecei a observar a aplicação da matéria feita pela professora, ao qual estava no currículo escolar. No dia 17/11, de 7 às 11h30, observei a explicação e ajudei na execução da mesma. A professora Grace, ela me deu a oportunidade de explicar a matéria que foi aplicada por ela para os alunos. E eu achei o máximo, porque os alunos comigo, com as minhas explicações diferenciadas, com a minha forma de explicar, eles ficaram curiosos. Eles queriam cada vez mais buscar conhecimento. Isso foi muito bom para mim. Eu percebi que